Diante dos últimos escândalos da política que envolveram os nomes do presidente Michel Temer e do senador Aécio Neves, populares manifestaram. Em meio à convulsão política vivenciada pelo país, partidos temem a perda do chamado fundo partidário. Dívida com o INSS faz com que Justiça sequestre 3,5 milhões de reais dos cofres da Prefeitura de Criciúma. Cultura. Museu Augusto Casagrande participa da Semana Nacional de Museus. Acidentes domésticos envolvendo pessoas idosas ainda é um problema no Brasil. E mais, tudo sobre o Dia do Tigre. Sábado, o Carvoeiro irá fazer o seu primeiro compromisso fora de casa pela Série B do Brasileirão. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quinta-feira, 18 de maio de 2017. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. A delação premiada dos irmãos Batista, proprietários da JBS, caiu como uma bomba no Brasil. As acusações indicam o envolvimento do presidente Michel Temer e do senador Aécio Neves. O escândalo motivou populares a protestar na tarde de hoje em Criciúma. O evento foi na Praça Nereu Ramos. O movimento sindical do sul catarinense se reuniu na Praça Nereu Ramos com a intenção de se manifestar referente aos últimos acontecimentos políticos no país. Com esse noticiário de ontem, com esses fatos novos ontem, o governo está fragilizado, está enfraquecido e nós esperamos que o movimento se fortaleça, inclusive na ida a Brasília semana que vem, na tomada a Brasília. Porque o nosso maior interesse não se trata, aliás, de um interesse partidário, derrubar um presidente para colocar outro, mas o interesse de defender o direito à aposentadoria, os direitos trabalhistas do povo brasileiro. Então o governo está fragilizado, que ele não toque as reformas. Seja quem for que assumir no lugar dele, que não mexa nos nossos direitos. Esse é mais um ato que vem para reforçar a importância de pensar bem antes de ir para as urnas. E o movimento busca realmente uma eleição geral, as diretas já, para que o povo possa novamente definir o futuro do Brasil. Até onde o conhecimento nos chega no meio dessa confusão de notícias, de ontem à noite para hoje, o Temer renunciando ou sendo impeachmentado, quem assume de forma provisória é o presidente da Câmara, e o presidente da Câmara tem que convocar eleições indiretas, ou seja, tem que eleger, os deputados e senadores têm que eleger alguém para fazer um mandato tampão aí, até 2018. Nós entendemos que tem que se antecipar o calendário das eleições de 2018 e levar o povo a votar e escolher um novo ou uma nova comandante para o país. E aí sim nós teremos um país talvez pacificado, mas um país e um governo que não mexa naquilo que é mais sagrado ao trabalhador brasileiro, que são os seus direitos. Esse é a nossa pauta e é esse o nosso desafio. Então a gente não vai sair das ruas enquanto não se retirar de votação a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Bom, e agora à tarde o presidente da República, Michel Temer, se pronunciou sobre os escândalos que envolveram o seu nome. Temer pediu investigações rígidas e anunciou que não irá renunciar ao cargo. Em nenhum momento autorizei que pagassem a quem quer que seja para ficar calado. Não comprei o silêncio de ninguém. Por uma razão singelíssima, exata e precisamente, porque não temos nenhuma delação. Não preciso de cargo público, nem de foro especial. Nada tenho a esconder. Sempre honrei meu nome. Na universidade, na vida pública, na vida profissional, nos meus escritos, nos meus trabalhos. E nunca autorizei por isso mesmo que utilizasse o meu nome indevidamente. E por isso, quero registrar enfaticamente a investigação pedida pelo Supremo Tribunal Federal será território onde surgirão todas as explicações. E no Supremo demonstrarei não ter nenhum envolvimento com esses fatos. Não renunciarei.
Repito, não renunciarei. Sei o que fiz e sei da correção dos meus atos. Exijo investigação plena e muito rápida para os esclarecimentos ao povo brasileiro. Esta situação de dubiedade ou de dúvida não pode persistir por muito tempo. Se foram rápidas nas gravações clandestinas, não podem tardar nas investigações e na solução respeitantemente a essas investigações. Bom, em meio à convulsão política vivenciada pelo país, os partidos políticos estão preocupados com a possibilidade do fundo partidário ser cortado pela metade ainda este ano. É que no ano passado o relator do orçamento colocou parte dessa verba como contingenciável, ou seja, que pode ser economizada pelo governo. O valor do fundo partidário previsto para este ano é de 819 milhões de reais, mas apenas metade desse valor deverá ser liberada para os partidos. Isso porque a outra metade o governo considera que pode ser contingenciada, ou seja, economizada. Uma das explicações para essa redução do valor é que quando o TSE informou ao governo dados sobre a economia que faria no orçamento este ano, concentrou o corte de gastos no fundo partidário, gerando um contingenciamento de 35% do dinheiro destinado às legendas. Até agora, o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, manteve a possibilidade de contingenciar recursos do fundo. Os partidos estão descontentes com a medida, porque, segundo eles, pode afetar as eleições de 2018. Eles teriam que demitir pessoal, fazer correções e rever estratégias no meio do caminho para a eleição. Para algumas legendas, o momento é preocupante, pois não podem mais contar com doações privadas. Outro fator é a lei de diretrizes orçamentárias. A previsão é que o contingenciamento possa afetar os partidos nos próximos 10 anos, já que a medida diz que os gastos públicos só podem aumentar de acordo com a inflação do ano anterior. O fundo partidário teve seu maior valor em 2015, quando o senador Romero Jucá, do PMDB, foi o relator do orçamento, 867 milhões de reais. Em 2014, a verba foi de 371 milhões. Para este analista político, a redução do fundo partidário não afetará a sobrevivência dos partidos, caso seja criada uma nova etapa na relação entre candidatos e partidos. Ele não descartou a criação de um novo fundo eleitoral. Próximas eleições que não terão a contribuição superfaturada das empreiteiras, realmente vai exigir dos partidos criatividade. Vão exigir que os partidos tenham estratégias diferenciadas na relação com o seu eleitor, com propostas, usar tecnologia de informação, usar muito mais as redes sociais, usar a internet, as rádios comunitárias, TVs comunitárias, diminuir o custo. Ainda tem um problema que há uma articulação muito grande nesse projeto de reforma política de criar o fundo eleitoral, que encamparia o fundo partidário e aumentaria, pelo menos na primeira versão que aí está, de quase 1 bilhão do fundo partidário para 2 bi, ou 4 bi, ou até 7 bilhões no fundo eleitoral. Então, os partidos não perdem. Haverá, claro, uma transição. Nesta terça, o relator da reforma política, deputado Vicente Cândido, do PT, propôs no seu parecer mais recente o parcelamento em até 60 meses para o pagamento de multas eleitorais de partidos políticos. O relator já havia proposto uma anistia às multas. A leitura do parecer de Vicente Cândido será na próxima semana, quando será aberto o prazo para os deputados sugerirem emendas e só então o relatório deverá ser colocado em votação. A estimativa do relator é que isso aconteça em junho. O parecer do relator prevê também a criação de um fundo para financiar as campanhas eleitorais, além de mudanças nas regras para as doações de pessoas físicas. Em 2018, o fundo seria de 2 bilhões de reais. Batizado de Fundo de Financiamento da Democracia, seria distribuído e fiscalizado pela Justiça Eleitoral. Mas existem 2 impasses para essa proposta: o teto para os gastos públicos, aprovado no ano passado, e a Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece que uma despesa só poderá ser criada quando já houver respectiva receita. A ideia do relator é tributar os dividendos, parte do lucro destinado aos acionistas de uma empresa. O relatório institui ainda as federações de partidos, estabelece a realização de prévias, primárias ou convenções
e veda coligações nas eleições proporcionais para vereador e deputado. Em relação ao sistema eleitoral, o relator propõe um sistema de transição com lista fechada para a eleição de deputado federal, deputado estadual e vereador, no qual o eleitor vota no partido e não diretamente nos políticos. Para ele, o modelo deve valer em 2018, 2020 e 2022. A partir de 2026, Vicente Cândido sugere o sistema distrital misto, com metade dos eleitos definidos por lista fechada e metade por voto direto no candidato. O relator também propõe alterar os limites para as doações de pessoas físicas. Hoje, a pessoa física só pode doar até 10% dos rendimentos brutos do ano anterior à eleição. Para Flávio Testa, a reforma política beneficiaria principalmente os parlamentares e seus partidos. Não se faz reforma de política no Brasil voltada para o interesse do cidadão, é o interesse dos partidos. Eles estão fazendo uma proposta de reforma que também não é nova, muitas coisas que estão sendo colocadas aí já tem mais de 30 anos, que vem sendo discutido e não avançam, mas agora a crise ficou muito mais aguçada, por conta da Lava Jato, do superfaturamento, que a fiscalização é muito mais rigorosa, e também de inúmeros políticos que estão envolvidos com a Lava Jato. Então agora é um jogo de sobrevivência dos grandes caciques que estão envolvidos com a Lava Jato. Uma dívida da Prefeitura de Criciúma para com o INSS fez com que a Justiça bloqueasse 3,5 milhões de reais dos cofres do município. A Secretaria da Receita Federal do Brasil sequestrou 3,5 milhões de reais da Prefeitura de Criciúma referente ao pagamento da Previdência Social no mês de dezembro de 2015, além do 13º salário. A quantia foi debitada nas últimas semanas, sobre o repasse do Fundo de Participação dos Municípios. Para chegar no valor do montante, a pasta fez o débito em 3 repasses, nos dias 10 de abril, 20 de abril e 10 de maio. Os valores que não foram pagos equivalem a aproximadamente 2,6 milhões de reais e 900 mil reais corresponde a multas e correções. A administração municipal vai entrar com uma ação na Justiça Federal para tentar reaver o recurso. A seguir, acidentes domésticos envolvendo pessoas idosas ainda é um problema no Brasil. O Museu Criciumense Augusto Casagrande está participando da Semana Nacional de Museus, uma boa oportunidade para quem aprecia a cultura. Celebrando o Dia Internacional dos Museus, o Museu Augusto Casagrande está recebendo até amanhã a exposição Imigração Italiana e seu legado. A mostra integra a 15ª Semana Nacional de Museus. A data comemorativa tem o objetivo de retratar o tema Museus e Histórias Controversas. Em Criciúma, a cultura italiana foi escolhida devido à forte influência na região e itens que pertencem a várias famílias fazem parte da exposição. Os acidentes domésticos provocam muito mais problemas do que se imagina, principalmente os idosos, que devem tomar algumas providências para evitar uma queda. Nessa sala de fisioterapia se recuperam idosos que sofreram algum tipo de lesão após uma queda. Qual foi o pior tombo que a senhora se lembra? Escorreguei na cerâmica lisa, apoiei o braço e nessa me deu um mau jeito na coluna. Eu já caí, levei tombo feio em casa mesmo. Problema de coluna, né? Entendi. E aí, para se recuperar? Agora é que eu tô fazendo esse exercício aqui que tô me recuperando muito bem aqui. Graças a Deus aqui tá ficando bom. Na tentativa de minimizar as quedas de idosos, um evento em São Paulo investiu numa campanha de prevenção. Há vários anos nós temos feito essas oficinas. Por quê? Porque, falar tanto em prevenção de quedas? Porque quedas são um evento devastador na vida de idosos. As quedas muitas vezes levam a fraturas e as fraturas muitas vezes levam à morte. Então, apenas um pequeno número de idosos que caem
se recuperam plenamente, cerca de 10% só. Esse laboratório de atividades do Centro de Referência do Idoso da Zona Norte de São Paulo funciona como uma casa experimental onde se mostra o que pode e o que não se pode fazer para evitar acidentes. Olha só essa dica: evitar fios soltos. O fio da televisão, do rádio, da máquina de lavar pode se tornar um obstáculo para o idoso que pode vir a cair. Também os móveis pela casa, é preciso tomar cuidado. O tapete também. Tem que se evitar tapetes porque o idoso pode tropeçar. E com certeza o chão molhado. Depois daquela limpeza, é bom deixar tudo bem sequinho para evitar um tropeço. Apoios no banheiro também são recomendados. No quarto, o indicado é colocar alguma lâmpada na tomada para iluminar o piso. Um telefone perto da cama também é indicado para casos de emergência. Então, toda a área de circulação do idoso tem que ter o mínimo de móveis possível para que haja uma boa área de circulação e deve ser desse jeito, quer dizer, que não tenham coisas que o idoso, porventura, resolva se segurar e é uma cadeira de rodinha, por exemplo, que se ele for se segurar, a cadeira escorrega e é aí que a queda acontece. E para os idosos, vale aquela dica antiga: é melhor prevenir do que remediar. Nós tiramos os tapetes da casa, né? Só por enquanto. Tinha muito tapete lá? Você tem na entrada, na saída, nas portas, nos quartos, né? Então foi eliminado. Pela consciência de você poder escorregar e causar uma queda. É difícil ver pessoas, assim, com mais de 60 anos, que pensam no bem-estar físico. Por exemplo, vocês aqui estão fazendo esteira, né? Por que você resolveu fazer? Porque de uma hora para outra me deu artrose no joelho. De uma hora para outra, estava bem. Aí fui no ortopedista, deu artrose. Agora estou fazendo tratamento, o posto mandou eu vir para cá, estou aqui. Está se sentindo melhor? Muito bom. A seguir, tudo sobre o Dia do Tigre. Sábado, o Carvoeiro irá fazer o seu primeiro compromisso fora de casa pela Série B do Brasileirão. O Criciúma tenta aproveitar a semana cheia de treinamentos para corrigir os erros cometidos no jogo diante do Santa Cruz e vencer a primeira partida no Brasileirão da Série B. Treinar e treinar. Após a derrota na estreia, é exatamente isso que os jogadores do Criciúma estão fazendo para dar a volta por cima, já no jogo diante do Oeste, que será disputado neste sábado em Barueri, na Grande São Paulo. Uma semana não tão boa como gostaríamos, né? A gente sabe que o resultado não foi bom, não foi o que esperávamos, mas passou rápido, tem um jogo aí já, depois de amanhã, e uma ótima chance para a gente reverter essa situação. A gente tem condições, com certeza, de buscar um resultado fora de casa. Diogo Matheus, autor do gol do Tigre no jogo da estreia, garantiu que o grupo é experiente e não está sentindo a pressão pela derrota dentro de casa. O grupo é um grupo que tem atletas jovens, mas também tem muita gente mais experiente, que sabe que tudo tem que ser feito com paciência. Tem momentos que as coisas não saem como a gente espera, porém tem que ser paciente, tem que aproveitar o tempo que a gente teve aí, uma semana cheia para trabalhar, corrigir os erros, e com paciência, com muito trabalho, a gente vai chegar lá, a gente vai dar a volta por cima. Sobre o assunto arbitragem, mais uma vez uma polêmica envolveu o Tigre. No jogo contra o Santa Cruz, um chute do próprio Diogo chegou a cruzar a linha, porém o juiz não deu o gol. Polido, o lateral afirmou que é preciso ter calma nessa hora, para não prejudicar o time em rodadas futuras. Dentro de campo, a gente tem cumprido bem com o nosso papel de cobrar a arbitragem. A gente não pode passar do ponto e, às vezes, exagerar e tomar um cartão desnecessário, ficar fora, às vezes, de jogos importantes por cartões por reclamação. A gente sabe que às vezes tem os jogadores que cobram e falam mais aí e depois rola uma punição por coisas que foram ditas. Então
acho que a gente tem que focar toda a nossa energia no futebol, na parte que depende mais de nós, parte tática, técnica. Mirando o próximo adversário, uma dificuldade a mais, o Oeste é treinado por Roberto Cavalo, ex-treinador carvoeiro. A vontade de vencer o Criciúma deverá ser ainda maior. Óbvio que sempre existe uma vontade de vencer e eu não sei muita coisa sobre ele, a verdade é essa, então não posso falar muito, mas pela minha experiência eu acho que eu já joguei contra minha ex-equipe, contra ex-companheiros e a vontade de vencer é a mesma, a gente não pode misturar as coisas, né? A gente tem que focar no jogo, às vezes uma vontade excessiva de ganhar, de fugir ali da normalidade pode atrapalhar, então tem que encarar tudo com tranquilidade, com naturalidade, para que não fazer desse jogo só mais um jogo, né? Mas encarar com tranquilidade, naturalidade e procurar, né, deixar aí o que ficou, no passado, né, focar no presente. E o Informe Região desta quinta-feira fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã, se Deus assim permitir.